A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, quero iniciar hoje uma série evangelística para tratar a questão da graça e o pecado. Sair do pecado é um processo que, pela graça, é totalmente possível. Mas precisamos compreender isto. Em Gálatas capítulo 6, versículo 8, fala porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, que é uma perda, né? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. Aqui está falando de semeadura e colheita no Espírito. Queridos e amados irmãos, quando recebemos o Senhor, agora recebemos a possibilidade de semearmos no Espírito. Oração, estudo bíblico, comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, imposição de mãos, unção com óleo, jejum, adoração em línguas, profecia, glória a Deus. No entanto, muitas pessoas não sabem como a graça liberta, A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Como esse conhecimento é gradativo, 2 Coríntios 3,18 diz, conforme eu vou contemplando, eu vou sendo, transformado. Há muitas pessoas que dizem, pastor, eu queria tanto servir a Deus, mas eu me sinto tão indigno, porque eu ainda fumo, eu quero largar o cigarro, sabe? E eu ainda caio no vício. Outras pessoas podem dizer, pastor, eu sou uma pessoa que quero ser mansa, mas de repente eu falo, eu iro, depois eu dou mau testemunho, eu fico me culpando por dias e fico envergonhado, O outro diz assim, pastor, eu tenho tentado parar com a pornografia, mas às vezes eu caio em pecado sexual e eu fico me culpando, sentindo nojo, raiva e me sentindo indigno. Como o pastor Riclá falou ontem, muito correto, que se pecarmos voluntariamente, não resta mais nada, porque isso é um sinal de que a pessoa decidiu extinguir o espírito, Agora, o que fazer com pecados involuntários? Pois a pessoa que nasce de Cristo, ela nasce no nível 0 de santificação, Assim como pela fé ela recebeu a Cristo, pela fé agora ela tem a possibilidade de santificar, Então, toda uma nova vida começa. Ela creu em Cristo, chegou diante de Deus pobre, cego, nu, miserável, E Deus a perdoou. E deu a ela o Espírito Santo como prova de que perdoou, Agora, não foi por causa do que ela fez que ela foi perdoada e salva, Mas por causa de que Cristo fez. E a santificação não é por causa daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que o Espírito faz, sabe? Aprender a depender do Espírito Santo e da sua ajuda, A fé é uma dependência, É uma entrega voluntária, na qual você vai dia a dia se entregando, se humilhando, se consagrando, e Deus vai gradativamente mudando, inclinando o seu coração. Este processo da santificação é maravilhoso, De glória em glória, de fé em fé. Amados, quando Deus te chamou, Ele conhecia todas as suas falhas, fraquezas, pecados, Deus não desistirá de você. A prova de que você já começou no processo de santificação é que antes você pecava, achava normal, até gostoso, Hoje, quando você peca, você se sente mal. Agora, sentir-se mal pelo pecado é um sintoma de que você ainda tem o Espírito. O fato de você se sentir mal e desejar sair do pecado é um ótimo começo, viu, meus irmãos? Não podemos parar aqui, Isso geraria frustração, Mas Eclesiastes 7,20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é correto e nunca peque. Estou aqui fazendo provisão para o pecado, nem incentivando o pecado, longe disso. Irmãos? Nós recebemos o Espírito Santo para não pecarmos, No entanto, neste processo, é preciso compreender que essas quedas, que não são voluntárias, que não são intencionais, Elas têm o sangue de Jesus, E aí não vai ser você ficar se culpando ou você ficar se sentindo indigno que vai ajudar no processo. Até onde vai o arrependimento saudável? É você se perdoar, dizer, Deus, eu não queria ter cometido isso. Eu reconheço que isso é pecado, peço a tua ajuda para não fazer da próxima vez. E crendo que Deus te aceitará 70 vezes 7.
Se ele disse, se um irmão pecar contra ti 70 vezes 7 e te pedir perdão, perdoa. Não quer dizer que nós queremos ofender a Deus 70 vezes 7. Mas você sabe que no dia mau você ofende a Deus 70 vezes 7 com ansiedade. Você pede perdão, a ansiedade de volta. Você pede perdão, a ansiedade de volta. E Ele vai te perdoar todas as vezes que você reconhecer que a ansiedade é pecado. Não estou aqui dizendo para nós ficarmos enfadando a Deus com o nosso pecado, nem teimando no pecado, nem brincando com o pecado. No entanto, o início do processo é sim pelo sangue de Jesus. Nós vamos mais pedir perdão do que vamos obedecer. Não porque não temos uma nova natureza que podemos vencer. No momento que você recebe Jesus, você pode andar em obediência no Espírito, porque com esse mesmo Espírito Jesus nunca pecou. Mas pelo fato de que muitos anos você andou na carne, e eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar 30 anos na igreja, mas se você não compreender a saída pela graça, você é um neófito. Não é o tempo de igreja que te fará avançar, mas sim a compreensão de como a graça opera não só o perdão, mas o fortalecimento, a fortificação para a obediência. É muito importante você compreender como a graça te ajuda, te levanta, porque só Deus pode nos manter de pé, Aquele que nos colocou de pé pelo sangue é o que nos mantém de pé pelo Espírito. Se nós estamos numa igreja que não ensina a graça e você não tiver uma compreensão profunda dos recursos, você vai ter até o desejo de obedecer, mas não vai conseguir. Porque os recursos para a obediência é a compreensão da graça. A compreensão da graça não te fará pecar. Não te fará brincar com o pecado nem desejar pecar. Não. A compreensão da graça te fará sair de fato do pecado. Em Colossenses capítulo 1, diz que aquela igreja não avançava até que compreendeu a graça de verdade. Enquanto a pessoa estiver se sentindo debaixo da lei, Gálatas 3,10. O que é estar debaixo da lei? É tentando usar da lei para ser aceito e salvo. O uso legítimo da lei, como o pastor Riclavo falou, é a obediência no Espírito como salvo. Você obedece os preceitos maravilhosos da lei no Espírito, com a ajuda do Espírito, e dá um bom testemunho. É maravilhoso o uso legítimo da lei, que é a obediência pela graça. Agora, a obediência de uma pessoa culpada para ser aceito e salvo é se colocar debaixo da lei. Aí a Bíblia diz que está em maldição, ou seja, você não crê que em Cristo você pode ser perdoado e salvo. Você não crê que no Espírito você pode ser ajudado para uma obediência gradativa. Irmãos, como eu gostaria que a pessoa levantasse a mão e virasse um anjo, Mas o processo da santificação é o fato de transformar um pecador num santo no desempenho. Porque no momento em que você recebe a Cristo, teu espírito que estava morto, afundado na lama do pecado, condenado para sempre, trasladado, assentado no trono, Efésios 2,6, e é igualzinho a Jesus. Em 2 Coríntios 5,17, também 21, diz que tudo se fez novo, Então nós somos nova criatura. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz que somos um com o Senhor. E 1 João 4,17 diz como Cristo é, nós somos no Espírito. Então o fato da santificação no Espírito ela é instantânea. No momento que você recebe Jesus, você é transformado espiritualmente no santo. Agora, na alma, o processo de santificação é um processo que dura a vida toda. Aí nós precisamos compreender. Quando o Senhor diz aviva a sua obra ao longo dos anos, e nós compreendemos que o processo da santificação vai até o último suspiro, até o último batido do coração. Aqui poderemos chegar até 99%, mas 100% só quando nós vermos ele face a face fora deste corpo. Porque enquanto estamos nesse corpo, tem alguma limitação, entende? Nós desejamos obedecer toda a palavra, esse é um bom sintoma. O bom sinal de um salvo não é que ele nunca falha, nunca erra, nunca peca. Ele não tem prazer no pecado, ele não esconde o pecado, não permanece no pecado. E ele tem um desejo intenso de obedecer toda a palavra. É como se no coração ele tivesse rompido com todo o pecado. A sua carne continua desejando, continua sendo tentado. Mas o sinal de que você é um santo é que a tua natureza foi mudada. Antes você sentia paz no pecado, hoje você tem horror ao pecado. Antigamente você pecava e achava normal, hoje você sente sujo. Então quando você compreende que isto é santificação,
É essa nova natureza que faz com que você veja o pecado como algo abominável, não como algo agradável. Veja que a tua natureza mudou. Você está em guerra contra o pecado. Isso é um sinal de que você está salvo. Você está em guerra contra o pecado. Agora, essa guerra que está ocorrendo na sua alma, essa guerra, ela dura a vida toda, momentos e momentos. Ela já foi decidida no Calvário, certo? Essa guerra em todo o processo da alma, nós vamos te ensinar como avançar e progredir. No entanto, no Espírito, você foi declarado santo e justo. É muito importante que você entenda a tua nova natureza, nova condição. É daí que você vai tirar força para vencer a carne. Não se vendo como pecador, como indigno, como uma fraude, né? Como uma pessoa suja. Não chame de sujo aquilo que Deus santificou. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nós temos a natureza de Deus e através dela já escapamos das seduções do pecado. Então, quando nós compreendemos a nossa nova natureza, é através dela. A compreensão da nova natureza, de quem nós nos tornamos em Cristo, que vamos vencer a carne mais e mais. Essa renovação da mente é um processo maravilhoso, porque você descobrindo quem você é no Espírito, você conseguirá ter então a compreensão dos recursos recebidos. Você compreenderá como a graça coopera com você e como você coopera com a graça. Então, quando você é nascido de Deus, está em guerra contra o pecado e está perdendo a batalha contra o pecado, mas não está conformado, está brincando, está escondendo o pecado como os fariseus, não está aceitando isso como normal, é um sinal de que você realmente tem o Espírito Santo. Todo aquele que é joio ou que extinguiu o Espírito Santo, que blasfemou contra o Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo, ele não se sente culpado do pecado, ele sente prazer no pecado. Porque o príncipe da potestade do ar colocou o prazer enganoso do pecado, o engano, né? Todo pecador acha que o seu pecado é maravilhoso. Ele tem paz com o pecado. O fato de você não ter paz com o pecado mostra que o processo já começou. Mostra que você tem um espírito que não desistiu de você, certo? Agora, como fazer para que nós não venhamos entristecer o espírito e sermos vencidos? Isto você vai aprender andando com Deus. Se você se concentrar em pertencer a Deus, se concentrar em continuar se entregando para Deus. Veja, nunca desista. Deus nunca vai desistir de você primeiro. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz que se você buscar a Deus, Ele deixará ser encontrado por você, mas se você o deixar, Ele te deixará para sempre. Então a condição para Deus te deixar é você extinguir o Espírito, é você deixá-lo. Mas enquanto você estiver confessando, 70 vezes 7, Ele nunca vai desistir de você. Ele te conhecia, se Ele te amou quando você era ainda pecador, quanto mais agora que você é filho, Aquele que não negou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então por causa disso eu vou permanecer no pecado? Não se cogita. Eu não tenho como pregar para aquele que quer permanecer no pecado. Esse aí não tem pregação, só posso interceder. Essa série é para aquele que está querendo sair do pecado. Você está entendendo, pessoal? Não tem como eu incentivar o pecado, porque aquele que está no pecado ama o pecado e nem vai ouvir essa mensagem. E aquele que quer sair do pecado, não adianta eu condená-lo, eu preciso ensiná-lo como sair. Então, este processo maravilhoso, onde a graça nos ajuda, tem um início. Há muitas pessoas que estão há 30 anos na igreja e estão no início. Nunca deixaram de ser neófitos, nunca entraram por aquela porta da fé, do arrependimento e fé, sabe? Ninguém pode entrar senão pela porta, entende? Então há pessoas que não aprenderam, que ainda estão no farisaísmo, na culpa, que estão girando em círculo no deserto da alma. Nunca aprenderam como tomar a graça para sair. Então nem começaram. Eles estão ainda no deserto da carne. Tendo recebido o Espírito, não aprenderam a tomar a graça. Agora precisamos compreender que este processo vai se começar com imperfeição. Sim. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Romanos 3, 24. Vamos falar que há muitas pessoas que vivem caindo em pecado porque elas querem sair do pecado, mas não sabem como. É como se, tendo recebido a graça, elas estão debaixo da lei. É como se elas, tendo a graça, elas estão se esforçando e aí ela tem aquele círculo vicioso. Pecar, se culpar, se esforçar.
Prometer a si mesmo que não vai cair, cair de novo. Cair de novo, se culpar, se condenar, ficar chateado, triste, prometer que não vai fazer e cair de novo. Isto é estar debaixo da lei. Agora, quando nós tomamos a lei do Espírito, a lei do Espírito de vida, nós escapamos disso. Quando compreendemos o que é aceitação incondicional, o que é graça para sairmos do pecado, como diz Romanos 5:20, onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça. Graça nunca será desculpa para o pecado. Ontem o nosso querido irmão, pastor Cláudio, trouxe uma mensagem muito ungida, muito abençoada, muito verdadeira, sobre essa questão da graça, né? Não ser desculpa para o pecado. Certamente que o joio não quer a graça para sair do pecado. Essa série não é para aquele que não quer a graça para sair do pecado. Você não vai encontrar aqui nessa série ninguém que vai ficar alisando o pecador e dizendo que isso é normal, tá bom, queridos? Não vai. Você não vai encontrar. Você que quer encontrar nessa série uma desculpa para continuar pecando em paz, essa série não é para você. Essa série é para que você compreenda como a graça te ajudará a sair do pecado. Que este processo, Deus está confiando em você. Deus está disposto a te perdoar. E Deus está disposto a te fortalecer para que você se levante e permaneça em pé. Nós vamos lidar nessa série e vamos crescer muito. Eu tenho certeza que o varão de entendimento é forte, que o conhecimento nos fará avançar, mais do que ter zelo sem entendimento. Há muitas pessoas que querem parar de pecar, ficam jejuando demais, ou se penitenciando, ou prometendo para Deus que vão parar. Elas não compreenderam. Elas estão tentando se auto-santificar, se auto-salvar. Elas estão indo pelo caminho da culpa. Sabe, quando você peca, a tristeza pelo pecado é uma coisa boa. O arrependimento, sabe? O arrependimento sincero tem a ver com dor pelo pecado, tristeza, não devia ter feito isso. Mas a culpa, depois que você pede perdão e quer largar o pecado, ela vai ser um entrave que vai te impedir. Sabe o que nos impede de recebermos o perdão de Deus e sairmos do pecado? Continuar se culpando e tentando parar de pecar por nós mesmos. Da graça nós caímos quando vamos para a justiça pessoal. Quando pensamos que podemos mudar o nosso desempenho para agradar a Deus finalmente. Quando pensamos que podemos parar com isto para agradar a Deus. Quando o Senhor diz, sem mim nada podeis fazer, Ele está mostrando que tanto o novo convertido como o religioso há muito tempo na igreja. Há pastores que são neófitos, que nunca venceram o pecado, que vivem no fingimento, escondendo o pecado, porque tem medo que os membros, as pessoas saibam. Então, quem não aprendeu o mistério da graça, Cristo em nós, esperança da glória, ele pode ter 30, 40 anos de igreja que ele não vai vencer o pecado. Porque o mistério de Cristo em nós, esperança da glória, tem a ver com continuar se entregando e pertencendo. Veja, não importa quantas vezes você caia, você não desiste de Deus. Deus não desiste de você. Não importa como você veio para Jesus, afundado nas drogas, na prostituição, afundado no crime, na mentira, afundado na ira, na violência, no crime, não importa quão fundo você desceu. Essa volta será gradativa sim, mas Deus não vai desistir de você. É muito importante que você, por mais que você caia, você nunca fique caído. Nunca desista. Agora Deus desistiu de mim. Agora não tem mais jeito. Não, agora acabou tudo. Nunca, 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 jamais você deve parar no meio do processo, mas diga, eu vou continuar me entregando a Deus. Eu vou continuar meditando na palavra. Eu vou continuar pedindo oração para os irmãos. Se você não desistir de se humilhar, se você não desistir de se entregar, de orar, por mais que você está fazendo tudo errado, por mais que a tua vida é tão muda, pastor, eu estou na igreja, eu estou mentindo, eu estou na igreja, mas eu tenho uma amante, pastor, eu estou na igreja, mas eu estou com pensamentos, não importa onde você está, a graça pode te tirar daí, se você confiar na graça e na fidelidade da graça, que ela não vai te deixar, que ela não vai desistir de você. É muito importante você compreender que Deus sempre estará com você e que você tem fé para sair disso. Olha,
Esses são os 2 pontos, como 2 cordas que vão tirar do poço. Sim, esses 2 pontos. Eu tenho a fé pela presença do Espírito e Deus está comigo. Deus me ama. Deus não fica feliz quando nós caímos, não. Nós entristecemos o Espírito, sim, certo? Mas não quer dizer que Ele vai desistir de nós. Não devemos achar normal cair e não queremos cair. Mas deixe-me dizer para você, muitas vezes caímos, irmãos, infelizmente. Que você entenda isso, que a graça foi dada para você não cair. Como o pastor Iclavo falou ontem, a graça é para te manter de pé, não é para ficar te levantando toda vez que você cai. E eu quero que você compreenda que o normal é andar de pé e não cair, tá bom? Mas eu quero falar com vocês que estão se sentindo totalmente condenados, porque vocês já tentaram várias igrejas e continuam nas drogas. Continuam na prostituição, continuam no crime. A graça pode te salvar. Não importa se você é pastor, não importa quanto você errou. Se você deseja sair do pecado, saiba que o Senhor não desistiu de você. Agora você vai compreender isto, que se você no fundo quer continuar pecando, esse estudo não é para você. Sabe, eu quero que você analise o profundo do teu coração. Se você lá no fundo quer continuar pecando, essa série não é para você. Se você lá no fundo quer usar esse estudo para dizer, Deus me ama, eu vou continuar pecando, essa série não é para você. Essa série é para aqueles que dizem, Senhor, eu não quero continuar pecando, como é que eu faço para sair? É para você essa série. Para você que se sente mal, para você que deseja do fundo do coração que Deus te ajude a parar com isso. É para você essa série. Eu quero dizer que você que quer parar com isso, você que quer sair do pecado, você que quer se levantar e obedecer a palavra de Deus, a graça pode salvar completamente, Hebreus 7:25, qualquer coração. Em Romanos 11:22, que se você se esconder debaixo do sangue de Jesus e continuar se entregando a Deus, Deus usará de misericórdia com você. Provérbios 28:13, se você confessar com a intenção de abandonar, Deus vai ter misericórdia de você. Sabe, amados, existe um processo em andamento no qual Deus está super disposto a te ajudar. E eu quero que você entenda que as pessoas não acreditam em você. Eu quero dizer que você já falhou tanto e fracassou tanto que muitos, até mesmo você pode estar se culpando. Eu quero dizer que você se livre dessa culpa, se livre dessa condenação. Se livrar da culpa não quer dizer perder a vergonha na cara. Há uma linha tênue entre se livrar da culpa e dizer, Deus me ama, eu vou continuar no pecado. Certo? Aqueles que querem usar a graça como desculpa para continuar pecando, vão dizer, Deus me ama, Deus vai gerar isto, daqui 5, 10 anos eu vou continuar pecando. Isso estudo não é para você. Você não tem o Espírito. Você que pensa assim, você não tem o Espírito. Se livrar da culpa não é se livrar da tristeza do pecado, nem se livrar do desejo de largar o pecado. Aqui é uma linha tênue. Existem aqueles que estão na culpa e por isso estão caindo. Porque a culpa não é fé. Deus só pode livrar através da fé. Não foi através da culpa que você foi salvo, mas através da fé. O justo é salvo pela graça através da fé, não através da culpa. Então se livrar da culpa não quer dizer perder a vergonha na cara. Se livrar da culpa não quer dizer se livrar da responsabilidade de entregar dia a dia o seu coração, dia a dia o seu coração, dia a dia o seu coração com sinceridade. Não é livrar-se da tristeza de estar caindo em pecado. Não é achar o pecado normal. Livrar-se da culpa é dizer, eu creio que Deus continuará me ajudando. E eu creio que com a ajuda da oração da igreja, da imposição de mãos, essas cadeias serão quebradas. Então, aqui nós vemos um ponto muito tremendo, que muitos cristãos desistem, porque após tentarem muitas vezes através da culpa e não conseguirem, se sentem tão indignos que desviam das igrejas. Há muita gente que saiu das igrejas por causa da culpa, porque eles tentam largar o pecado, e aí começam a se sentir culpado, e aí eles fogem. Mas se nós compreendemos a graça, não precisaremos nem do extremo de sair da igreja para pecar em paz, entre aspas, né? Nem o outro extremo
de ficar se condenando e falhando. Nós temos aqui a graça operando através da fé, dessa entrega diária, que é a moderação. Você está vendo os dois extremos? Um dos extremos é a pessoa quer pecar mesmo, ou não consegue parar de pecar, então ela desiste do evangelho, para não ficar ouvindo a palavra, então ela foge da palavra. E o outro extremo é aquele que fica, mas não progride, porque ele não aprendeu o recurso da graça para sair do pecado. Então esse estudo de como sair do pecado pela graça vai nos mostrar que aqueles que realmente querem sair do pecado não desistam. Aqueles que realmente querem sair do pecado, eles serão ajudados. Deus vai testificar. Deus vai te ajudar. Se você realmente quer sair do pecado, saiba que Deus vai te ajudar. Nunca pense que Deus desistiu de você, nunca pense que você é um caso perdido, tá? Nunca pense que de alguma maneira é o fim. É o fim se você desistir, ou é o fim se você realmente não crer. Agora, eu quero que você continue alimentando a tua fé através da palavra. Continue se humilhando. Sabe, tornar e levantar as mãos cansadas e os joelhos trementes. Amado, a vitória contra o pecado é uma conquista maravilhosa que vai honrar a Deus, vai levantar pessoas com mãos santas para pôr a mão sobre as pessoas e abençoá-las. Vale a pena santificar a sua vida, seu nível de paz, de alegria, de comunhão com Deus, de revelação, que você não vai encontrar no pecado. Sabe, agora que você decidiu ser de Jesus, não pare. Sabe, é uma nova vida maravilhosa para ser descortinada. Conte com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com a oração dos santos, com a imposição de mãos, unção com óleo. Conte com o fato de que aquele que te recebeu, te aceitou, está disposto. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Para quê? Para que nós brincamos com o pecado? Não. Mas para que nós creiamos que Ele está nos ajudando e cada dia estamos sendo mais restaurados e compreendendo. O amor de Deus, Ele quer nos salvar. Que estejamos com as vestes brancas. A qualquer momento Jesus vem, né? A trombeta toca e aqueles que estão brincando com o pecado ficarão. Aqueles que estão tentando largar o pecado pela culpa também ficarão. Veja, isso é soberba. Então, se você caiu no pecado, você se levante agora e diga: Deus, me perdoa, me ajude, que da próxima vez eu não caia. Acredite no perdão. Se levante, volte para a batalha, crendo que Deus te perdoou. Pare de se culpar. Essa culpa não vai ajudar você a ficar forte. O que vai ajudar você a ficar forte é continuar se entregando. É continuar, sabe? É retomar a leitura bíblica, como o pastor Iclávio falou ontem, a oração. Sabe, você quer sair do pecado, irmão? Esteja no meio de pessoas que amam Jesus. Pare de se culpar e vá para a Bíblia, vá para a oração, entendeu? Vá para o meio de pessoas que ensinam a Bíblia corretamente, que ensinam a santificação pela graça. Creia que a graça pode te levantar depois de ter caído. Creia que Deus pode te levantar. Eu quero ver você levantar-se através dessa série e dizer: eu estava achando que não tinha mais jeito, estava achando que Deus tinha desistido de mim, eu estava achando que eu não conseguiria mais, já tentei tantas vezes, mas agora que você vai compreender os recursos da graça, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque através dessa série você vai receber força, instrução, unção, e você vai se levantar e vai dizer: oh, maravilhosa graça, estava cego, agora vejo. Eu quero que você não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. Se você ainda quer sair do pecado, isso é um ótimo sinal. Se você quer largar o pecado, isso é um ótimo sinal. Se você quer obedecer a palavra de Deus, isso é um ótimo sinal. Agora, se você quer continuar no pecado, quer brincar com o pecado, essa série não é para você. Eu não tenho uma série açucarada aqui para alisar o pecador e dizer que a graça vai continuar na sua vida. Você que está pecando deliberadamente, como o pastor Iclávio falou ontem, não tem nada para você nessa série. Você que ama o pecado e tem prazer no pecado, nem devia ter entrado, porque essa série é como sair do pecado pela graça. Não é como permanecer ou como brincar com a graça, como pisar no sangue de Jesus. Essa série chama-se Como Sair do Pecado
pela graça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.